Olá, galerinha, tudo bom? Só uma última informação, que não é esse vídeo que eu ia postar hoje. Mas eu preciso postar porque eu acho que preciso dessa informação. Porque o filho do meu pai não ajuda, de jeito nenhum. Se ele ajudou, foi uma vez que ele deu, que já faz um tempinho, R$ 80 pro pai dele. Pra comprar as coisas, porque o pai dele tem remédio que é comprado. Ele tem que tomar uma vitamina D 7000, não é barato. Tem que comprar um remédio que, como ele tem prótese no quadril, pra não dar coisa, tem que comprar esse remédio. E muitas das vezes as pessoas acham que eu fico gastando comigo, jamais. Tanto é que o dinheiro do carro, o dinheiro das coisas, eu gastei tudo com ele. O dinheiro que eu tenho, muitas das vezes eu guardo um dia, valor que razoável, assim, que dê para pagar o Uber, para levar ele nas consultas, nos médicos. Eu sempre deixo guardado, porque para levar tudo essas coisas. Porque o filho dele tem carro, tem um C4 vermelho, tá com a tinta tudo queimada. Tem um C4 vermelho com a tinta tudo queimada. Ele mora aqui, mora próximo. O filho dele vai estudar aqui no Loureiro Fernandes. Ele mora aqui próximo, lá no Cachoeira. Lá pra dentro do Cachoeira, ali no condomínio. Ele tem carro, podia ajudar o pai, levar o pai na consulta, levar o pai no que ele precisasse. Mas não, nunca. Então eu sempre procuro deixar um valor razoável para mim poder pagar o Uber para levar meu pai no médico, nas consultas e tudo mais. Porque se depender do filho dele, espera sentado. Quem pé cansa. Então é isso que eu queria deixar essa questão. E tem um dia maravilhoso, um começo de ano abençoado por Deus. Se você só tem um pão com ovo para comer, coma esse pão com ovo. Deus está com você. Que nem eu vou comer arroz com sardinha, eu e meu pai. Mas com muito orgulho, com muita alegria, porque Deus está conosco. Deus está com a gente ali naquele momento, celebrando, com muita alegria, muito amor. Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês. E feliz ano novo. Uma última questãozinha. A gente mora de aluguel, então tem que pagar aluguel todo mês. A casa não é nossa. Eu tô na fila da Coab aí já faz desde 2010, mas ainda não saiu. Mas tudo bem, eu tenho fé em Deus. E tem as contas, tudo. Eu não posso trabalhar. Trabalho fazendo meus vídeos, que é uma terapia pra mim. Porque eu tenho que cuidar dele, fazer, cortar grama. Tudo bem que esse ano eu não consegui pintar a casa como eu queria fazer. Sozinha é complicada, ainda mais cuidando dele. E corto grama, limpo a casa, lavo a roupa dele, porque eu não tenho máquina, então eu lavo na mão. Então, muitas das vezes, não tem fogão, eu uso fogareiro. Então é assim minha vida. Mas pode ser com muita luta, mas é com muito amor. Muita felicidade, porque eu tenho Deus. E Deus está comigo a cada momento, cada dia, cada jornada, em cada caminhada, cada passo que eu dar. Então, a minha história nada mais é que eu comecei há alguns anos atrás para mostrar para você aí que você está passando dificuldade, passando por situações complicadas, que você é capaz de vencer. É só basta encarar. Só basta encarar as situações, enfrentar. Porque se a gente viver se eximindo, fugindo, as situações só vão crescer e nada vai ser resolvido. E quando você resolve, coloca um fim.
um fim de ciclo, um ponto final naquela situação. É isso que eu deixo pra vocês. Então, amanhã vai ter um vídeo legal também, e falando sobre isso, de pessoas que tem que entender, não importa as situações. Ah, mas é final de ano, eu quero fazer um... Não importa se você come um ovo com pão, ou uma bolacha com café, ou uma bolacha com água. Não importa. Deus está contigo naquele momento, celebrando com você a virada de ano, o momento que for, está celebrando com você. Porque Ele está no seu coração. E uma coisa, faça disso uma celebração. Celebre. Seja alegre. Sorria. Porque celebre, sorria, se divirta. Celebre, mesmo com pão, com ovo, mesmo com arroz com sardinha, como eu vou fazer. Não importa a situação, celebre, se divirta. Deus está aí nesse lugar com você, se divertindo, sorrindo. Faça isso, faça isso. Não importa as situações, Deus está com você. Vou contar pra vocês uma coisa. Quando eu tinha carro, eu, assim, o carro tava em condições boas, essas coisas. E tinha financeiramente estável, tudo. Eu pegava meu pai, colocava gasolina no carro, pegava ele de manhã cedo aqui. A gente saía de manhã cedo, uma volta, acho que umas 8, 9 horas, ia pra praia. Passava o dia lá na praia e no final do dia a gente subia pra Curitiba de novo. E eu levava ele a sair, viajar, essas coisas, que nem eu falei, quando eu tinha carro. E o filho dele nunca resolveu pegar o pai dele, chegar e falar assim: pai, tô indo buscar você. Se arrume, eu vou levar você passear. Pegava ele, levava passear, ia levar na praia, depois, no final do dia, voltava pra casa, tudo. Ele curtia, saía, tomar um ar diferente. Nunca. Mas o pai dele só teve validade na questão da partilha de herança da minha falecida avó. Aonde fez meu pai doar a parte dele de herança, que era da minha falecida avó, pra mim e pra ele. O meu lado eu gastei com ele, totalmente. Gastei todinho com ele. E o outro lado foi do filho dele, onde ele ainda recebeu, o filho dele recebeu, porque fez escondido de todo mundo, colocou os meus sobrinhos como herdeiro da minha falecida avó, e escondido, levou minha avó escondida no cartório para assinar tudo, e ainda manipulou meu pai para ajudar. Meu pai já tinha problema depressivo por causa da irmã, a falecida irmã dele. Então é isso que eu digo. Meu pai pode só contar comigo. E eu sempre vou cuidar dele. Não importa as circunstâncias. Se eu estiver bem, se eu estiver mal, seja estiver bem financeiramente, mal financeiramente, eu vou cuidar dele. Porque como no dia que já tinha falecido minha falecida avó, o filho dele, assim como os irmãos dele, meu pai, viraram as costas, disseram que não tinham lugar para ele morar, não tinha espaço para meu pai morar. O próprio filho dele falou isso. Então eu falei: não, pai, vem morar comigo, eu estendo a mão, vem morar comigo, eu vou cuidar de você. Não importa, mesmo que a gente briga, porque pai e filho briga, né? Briga no modo de dizer, discutir essas coisas, ideias, pensamentos. É nesse patamar que eu digo. Mas no tudo mais eu cuido com amor. E sempre cuidando, sempre apoiando ele, sempre estando do lado dele, nunca abandonando. Porque é uma promessa que eu fiz.
O que eu não fiz pela minha mãe, eu tô fazendo por ele. É isso que eu... E como eu falei do inventário lá, a questão é que jogaram nas minhas costas. Eu trabalhava muito, não parava quase em casa. Trabalhava muito. Como eu falei no correio, não parava em casa. E tanto o filho do meu pai como a companhia dele jogaram nas minhas costas. A responsabilidade da ideia disso, se for praticamente responsável, a responsável foi praticamente a companheira do filho do meu pai. E jogaram isso porque se queriam se eximir da responsabilidade dos atos que praticaram, que não era correto, não era honesto. Mas quero dizer que é uma coisa que também algum ano passado eu descobri que o filho do meu pai, a família dele, convivia com o meu tio. E participava dos almoços de domingo, festa de aniversário, essas coisas. Eu não. Eu não. Só descobri porque a minha madrinha falou. E daí ela me contou isso. Que eles participavam, faziam. Tanto é que participavam, que faziam, jogavam tanto meu tio como minha avó contra a minha pessoa. E eu cuidando do meu pai aqui numa boa, sem jogar nada a ninguém, nada. Mas sempre, entende? Por quê? Porque não quero ter responsabilidade dos atos que fizeram e dos atos que agem, entende? Eu procuro fazer o mais correto, mas praticamente eu passo aqui 24 horas, cuidando do meu pai, fazendo as coisas, correndo atrás, tudo mais. Eu não tenho tempo de julgar ninguém, falar mal de ninguém, não tenho tempo. Eu tenho tempo de dar força para vocês, dar motivação, contar minha história, o que eu passo, o que eu enfrento, o que eu encaro. O que eu enfrento, eu encaro, para vocês verem que vocês também são capazes de superar as dificuldades do dia a dia, as dificuldades que estão passando. Seja o que for na sua vida, você tem capacidade de vencer. É só enfrentar, não fugir, não ter medo de encarar. É isso que eu digo. A questão é, o filho do meu pai diz que ele nunca pode levar meu pai no médico. Nunca pode acompanhar o pai dele, porque a empresa dele não permite, não deixa. Que ele não pode sair, que não pode isso, entende? Então, ele diz, né? Agora, se a empresa realmente... Ele trabalha em TI, numa empresa de plano de saúde. Você acha que a empresa não ia liberar? Ou é outra pessoa que não permite? Fica questionamento. Aí tá passa caminhão. Fica um questionamento. Se ele tá mentindo, eu tô fazendo meu papel de filha, cuidando com amor. E uma coisa, toda vez que meu pai pedia pro filho levá-lo até o hospital, ele disse, chama a ambulância. Que na verdade era só uma consulta rotineira, coisa rotineira. Não, chama a ambulância. Liga pro 192, chama, eles levam e depois buscam. Por que eu vou tirar uma ambulância se pode socorrer uma vida? Pode ter alguém lá na rua precisando de um suporte, de uma ambulância. Por que eu vou tirar? Se essa ambulância pode salvar uma vida. Hein? É difícil. E a questão do colégio, que eu falei que o colégio Loureiro Fernandes eu sei que ele vai estudar, o sobrinho, o neto do meu pai vai estudar. Porque eu vi o filho do meu pai saindo de lá. Dá umas 4 quadras daqui de casa, é pertinho. Dá umas 4 quadras que eu vi o filho do meu pai saindo com a mochila que o governo tá dando, com o material de graça. Então eu sei que ele vai estudar lá. Porque a neta do meu pai já tem 18 anos, já é maior de idade.